Axé a todos e Boruba Bixixe, mais uma vez aqui no canal Ifá, Cultura e Conexão. Eu sou o Lua Baracacicá, hoje estaremos dando continuidade ao nosso segmento dos 16 meses de Ifá. Hoje falaremos sobre Babá Erossomê. Vamos falar sobre 5 caminhos. E o primeiro caminho que nós vamos falar é o nascimento de Babá Erossomê. Vamos lá? Antes de Babá Erossomê vir à Terra, ele foi até 3 sacerdotes de Ifá que fizeram adivinhação aí, dizendo onde ele teria que fazer sacrifícios à entidade do infortúnio, Elenini, ou Yeyemowo, ao seu anjo da guarda e a Ifá, a Exu. Só que Babá Erossomê não fez sacrifício nenhum e veio direto para a Terra, não passou por Câmara de Olodumare, por nada. Ele, na sua rebeldia, veio direto. Chegando aqui, cresceu, se dedicou ao trabalho de Ifá, mas tamanha foi a dificuldade, as dificuldades que ele começou a enfrentar na vida, a escassez, e com isso uma vida de muita pobreza, ao ponto de não conseguir chegar a ter um casamento, a ter filhos, a nada disso. E muito desgostoso, muito frustrado, ele acabou abandonando suas sementes de Ifá de lado. Só que, numa noite, ele teve um sonho com seu anjo da guarda, com seu Oxalabatori, ou Orixá de Ori. E nesse sonho, o seu Orixá veio lhe dizendo que a culpa de tudo que estava acontecendo era dele mesmo, por ele não ter feito os sacrifícios que foram recomendados a ele ainda no Orum, e que ele deveria fazer esses sacrifícios para poder ter uma vida e Odara. E nisso, Babá Erossomê já acordou, ficou com aquilo na cabeça, foi lá, pegou suas sementes de Ifá de volta, cuidou de todas elas e consultou Ifá para saber sobre aquele sonho. E através dessa consulta com Ifá, ele viu que aquele sonho era realmente uma mensagem do seu anjo da guarda. E com isso ele acatou, né, através ali até da consulta de Ifá, ele anotou ali sobre o ebó, sobre tudo aquilo que ele deveria fazer, né, para que tivesse o sucesso. E nisso ele fez um sacrifício ao seu Ifá, fez um sacrifício a Exu, fez um sacrifício ao seu anjo da guarda e partiu para o céu. Nesse caminho até o Orum, a divisa entre o Aie e o Orum, diz que passou por 7 colinas, etc. e tal, e chegando lá no Orum até o Palácio Divino de Olodumare, ele se encontrou de cara com aquela que toma conta, né, que é Yeyemowo Elenini, a entidade do infortúnio. E chegou para ela e disse que, né, se ajoelhou com tremenda humildade, e ela perguntou o que ele fazia ali tão cedo, e ele disse que estava ali para que pudesse refazer seus votos, seus pedidos diante de Olodumare, né, dos seus quefazeres na terra. E Elenini virou para ele e disse que, como ela não queria, né, ela é um infortúnio, ela tenta atrasar toda a situação de qualquer forma. E disse a ele que aquele horário da manhã não seria possível, porque ninguém tinha tomado de jejum, não tinha comida na casa, etc e tal, enfim, e colocou vários empecilhos. Só que o Babá Erossomê, por ter consultado Ifá, ele já foi preparado. E dentro da sua bolsa ele sacou ali lenha, sacou dendê, água, quiabo, etc e tal, enfim, vários ingredientes, todos aqueles que Elenini precisava para poder estar fazendo a comida. E com isso ele surpreendeu e ela foi lá fazer a comida e permitiu que ele fosse até a Câmara de Olodumare para fazer os seus pedidos, até porque ela não acreditou que ele conseguisse, porque chegando lá diante de Olodumare, diz que a gente não poderia nos ajoelhar com os joelhos nus, né, diretamente ao chão. E ela imaginou, ele não vai conseguir, então não vai conseguir fazer seus pedidos, e permitiu que ele fosse lá. Enquanto isso ela ficou cozinhando, né, aquela comida. Só que Babá Erossomê tinha levado a tartaruga, aconselhada por seu Ifá, um ajapá gigante, e colocou o ajapá e se ajoelhou em cima do ajapá. E com isso fez seus pedidos ao Olodumare. E diz que o Olodumare bateu com sua massa, né? Enfim, seu martelo, enfim, seu cetro, abençoou
todos os pedidos de Irosomei. E nisso Iemoô ouviu e terminou de cozinhar e foi até a câmara de Olodumare. Só que antes disso, Exu, como sabia, aconselhou que Baba Irosomei fosse embora para a terra logo e fosse embora o mais rápido possível, porque ele estava vindo atrás dele. E nisso ele veio embora. Elenini, ao chegar até a câmara lá de Olodumare, perguntou a ele sobre o homem que ali havia ido fazer seus pedidos, e Olodumare disse que ele já tinha ido embora. E ela perguntou mesmo assim, por que o homem não pediu coisas boas e coisas ruins para viver na terra? E Olodumare respondeu a ela, disse que ele não tinha o costume de influenciar em cima dos pedidos de seus filhos. Itoibaixo. E nisso Elenini desceu atrás de Baba Irosomei. E tamanha perseguição, e nisso ele ia cantando um suério, uma cantiga, e ela cantando o refrão dessa cantiga, né, onde ele dizia que na tradução ele já havia feito todos os sacrifícios, já havia feito de tudo e não tinha mais nada a ser feito, e que ela deixasse ele em paz. Mas mesmo assim, Elenini perseguiu Irosomei de qualquer forma, né? Como ela não conseguiu agarrar ele, diz que ela com seu polegar ela fez uma marca, conseguiu ferir, né, as costas de Baba Irosomei com seu polegar. É justamente essa marca mais funda que nós temos nas costas, na nossa coluna vertebral, né? Essa marca que ela fez, e nisso ele, tamanha dor, ele caiu num sono profundo e numa escuridão, né? E durante esse tempo ele esqueceu tudo. E quando acordou, já acordou na terra, deitado em sua cama, e não se lembrava de nada do que havia acontecido, e muito menos de todos os seus pedidos perante Olodumare, né? Nisso Elenini, né, jura e diz que justamente essa marca que ela fez é para que os seres humanos, né, sempre se lembrem que durante a sua jornada, como seus olhos nunca olham para trás, né, só vem o que está na frente, né, e a gente não consegue saber mais sobre o nosso destino. Essa marca foi o que provocou o esquecimento. Então diz que é onde a gente vai tateando ao longo da vida até que a gente encontre o nosso caminho, e a partir dali a gente alcance a prosperidade, né, sem tamanhos esforços. E enquanto isso, a gente muitas das vezes tem que passar por muitos infortúnios, até que a gente consiga chegar ao nosso sucesso, né? Também esse tempo letárgico, né, esse tempo na escuridão, ele está falando também do tempo em que os sementes do dendezeiro, né, os Iquins e Ifá, ficam dentro do dendê antes mesmo de vir à vida, né, no caso, serem consagrados. Também vem falando o tempo de gestação, o tempo que o espírito fica, né, durante a gestação, como num estado de sono profundo, né, e quando nasce, se esquece de tudo, não se sabe de vida passada, de sua vida no Orum, não se sabe nem o que veio fazer aqui na Terra, né? Esse é o primeiro caminho. E agora vamos falar sobre alguma interpretação, algumas informações que a gente pode sacar desse pataqui, dessa história de Baba Irosomei. Então vamos lá para cima das interpretações. Bora lá. Uma das coisas, né, que Sodu vem nos trazendo, né, de cara, Baba Irosomei, enquanto ainda no céu, ele não quis fazer nenhum sacrifício. Nada do que ele foi recomendado, nenhum conselho. Ele foi rebelde, ele não passou nem pela Câmara lá de Olodumare, ele veio direto, ele saiu burlando tudo, ele saiu atropelando tudo. Então Ifá vem nos dizendo, né, que muitas das vezes o nosso infortúnio, as problemáticas que a gente vivencia na vida, é culpa nossa mesmo, por não ouvir um conselho, por não se preparar, por não querer seguir a situação como ela é, né, em todas as suas etapas, se preparar para cada etapa, ter a humildade, como Irosomei teve a humildade de retornar
até o Elenini e de joelhos pedindo a ela. Então Ifá vem dizendo que muitas das vezes a gente tem que recuar, e muitas das vezes durante esse recuo devemos ter humildade diante da vida ou diante de alguém, de algo que a gente precise, de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Então, o Ifá vem dizendo que a humildade, né, e o recuo, muitas das vezes, é sapiência, não é humilhação, e sim sabedoria, já que se você precisa daquilo, se a sua vida, como o Baba Erosomeji, em algum momento, justamente por toda essa rebeldia, ele vivenciou as piores situações de vida, não chegando a ter um casamento, e quantas pessoas não conseguem se casar na vida, não têm filhos, não porque não querem, porque não têm condições, de nenhuma maneira. Isso é muito triste. Isso geralmente é por algum tipo de rebeldia, né? E que se não aqui na Terra, uma rebeldia também, onde Baba Erosomeji vem nos explicando, né, que antes de vir ao Aie, antes da gente nascer, nós temos sim uma vida espiritual. Nós temos uma vida fora do corpo. E dependendo da maneira que a gente age, antes de vir para a Terra, antes de encarnar, antes de vivenciar essa vida, né, dependendo da maneira que a gente age no Orum, isso reflete aqui na Terra, isso reflete em nossa vida, né? E através de Ifá nós temos a condição de, entre aspas, refazer, preencher essa lacuna que ficou vazia antes da gente vir ao Aie. Isso também vem explicando o porquê algumas pessoas têm um sucesso sem nenhum tipo de, parece que nenhum tipo de problema. Parece que a pessoa surfa na vida e chega ao auge sem nenhum tipo de problema. É mentira. Todo mundo tem problema. Até aquela pessoa que só a gente não enxerga o problema que ela vivencia. A gente só enxerga o auge que ela chegou. Mas todo mundo tem problemas. Até um milionário tem problemas. Então todas as pessoas têm problemas. Né? É porque a gente geralmente imagina o sucesso como muito dinheiro. Mas o infortúnio é para todos. E só escapamos do infortúnio através do ebó, através do sacrifício. Necessariamente, esse sacrifício ou esse ebó não é religioso, mas sim de conduta. Muitas das vezes é a nossa conduta, é a maneira como a gente enxerga a vida que vai nos fazer evitar a adversidade ou, quando não possível evitar a adversidade, sim atravessar por ela com dignidade, atravessar bem e do outro lado, inclusive, sair bem mais forte do que quando entrou. Alguns conselhos práticos referente a esse caminho. Haja preventivamente. Não espere que os problemas surjam para que você comece a agir. Procure fazer um planejamento, procure se antecipar diante das situações, diante das adversidades. Se antecipe, seja com uma economia, seja com um sacrifício de tempo, enfim, procure estar sempre armado para o que for necessário. Porque através disso você consegue evitar o infortúnio, como, por exemplo, eu perdi o emprego. Mas se eu tenho uma reserva, eu consigo viver durante um tempo sem passar grandes dificuldades, até que eu arrume esse outro emprego. Não é verdade? Então, quer dizer, eu, através de uma prevenção, eu não consegui evitar o infortúnio de eu ter perdido o meu emprego, mas eu consegui evitar o infortúnio de passar uma tremenda necessidade. Uma outra é, prepare-se para os obstáculos. Prepare-se. Se eu sei que eu tenho uma prova de matemática e matéria X, Y, Z, eu preciso estudar muito bem para a matéria X, Y, Z. Né? Diante da vida, eu preciso estar sempre preparado para tudo aquilo que eu for me lançar ou para tudo aquilo que eu precisar passar por todas as provas, por assim dizer. Está sempre muito bem preparado para justamente também combater ou evitar o infortúnio. Como eu já havia falado, né, a humildade, né, reconheça suas falhas ou reconheça suas debilidades e peça ajuda
peça ajuda, peça conselhos, seja humilde, assim como Babá Erossomei se ajoelhou diante de Elenini, que você, não que precise literalmente se ajoelhar, né, mas que você tenha a humildade de saber a hora ou o momento em que você não sabe, ou que você ainda não tem preparo, e que por isso você precisa buscar a ajuda de quem tem. Né? Então tenha humildade para justamente, mais uma vez, você evitar o infortúnio. Eu não sei cozinhar muito bem. Ou eu sei cozinhar muito bem, eu sou um tremendo cozinheiro, mas eu não sei nada sobre administração de empresa. E por eu ser um tremendo cozinheiro, eu imagino que eu vou abrir um restaurante e, pela minha boa comida, vai ser um sucesso. Só que a minha comida é maravilhosa, mas eu não sei administrar. Então, o meu restaurante vai à falência, justamente pela minha má administração. Então, eu sendo humilde, para evitar esse infortúnio de eu perder o meu restaurante, o que eu faço? Eu contrato um administrador. Mas aí eu vou ter que gastar mais dinheiro. Paciência, mas eu contrato um administrador. E com isso, a minha empresa, eu com o meu bom profissionalismo na parte da comida e ele com bom profissionalismo na parte da administração, a gente consegue elevar essa empresa a um status aí, um restaurante aí maravilhoso. E com isso eu consigo contornar as adversidades que se apresentam, muitas das vezes por falhas ou debilidades minhas, e não só minhas, como de todo ser humano. Nem todo mundo é bom em tudo, nem todo mundo está preparado para tudo. Então, a gente precisa contar com os outros. Né? Então, esse foi o primeiro caminho de Babá Iriossomí. Agora vamos para o segundo caminho, dos trabalhos celestiais de Babá Iriossomí. Fala-se que, sabe-se que poucos trabalhos celestiais que ele realizou, né? Quando falo de trabalhos celestiais, foram trabalhos que esses Odus, essas divindades fizeram antes mesmo de vir para o Aie, de vir para a Terra. Né? Então, nesse caminho, Babá Iriossomí, no céu, no Orum, era conhecido como o homem que poderia mudar a hora da morte. E, com isso, as divindades estavam para vir à Terra, e ele fez adivinhação a todas elas. E disse às 200 divindades que eles deveriam vir à Terra, fazer sacrifício a Exu, só que essas, infelizmente, menosprezavam a divindade Exu e não se recusaram a fazer. E ele também aconselhou que elas não criassem leis muito exigentes, né, já que essas ocasionavam problemas e evasão e diversas situações. Mas elas, mesmo assim, arrogantes, vieram para a Terra e não ouviram os conselhos de Babá Iriossomí. Chegando aqui na Terra, uma das primeiras leis que criaram foi que, assim que começassem a aparecer cabelos brancos e esses começassem a ser predominantes na cabeça, essa divindade deveria morrer, deveria voltar ao Orum. E passado um tempo, foi a vez de Orunmila ficar com os seus cabelos predominantemente brancos, e com isso as outras divindades perguntaram: Orunmila, tá chegando, chegou a sua hora de partir, chegou a sua hora de morrer. Ele falou: é verdade, já vou me preparar para essa situação, já estou vendo aqui meus cabelos já estão brancos, né? Enfim. E com isso Orunmila foi e consultou Ifá. E Ifá falou para que ele fizesse um sacrifício, um outro sacrifício a Exu, né? Porque dentro desse conselho de Babá Iriossomí, o único que fez, né, que aceitou e fez o sacrifício a Exu do bode, foi Orunmila. E mais uma vez Orunmila fez um sacrifício a Exu, e Ifá mandou que ele pegasse inhame de água e ralasse, e seco, misturasse com cinzas, colocasse numa bolsa feita de ráfia, mas um trançado de folha de palmeira, né, ou de dendezeiro, e colocasse ali e amarrasse na entrada da sua porta. E com isso, Orunmila fez todos os preparativos, fez o sacrifício, todos os preparativos. E Ifá também aconselhou que ele, o computador desliga aqui e escurece tudo aqui, ele que faz a contraluz. Então vamos lá. Onde que eu estava? E Orunmila, com isso, também Ifá falou que Orunmila precisava fazer um banquete.
precisaria fazer um banquete. E assim ele fez um banquete e convidou todas as divindades para que participassem desse banquete. E chegando no dia, né, como era de costume, todas as divindades, ao passar na casa de Orunmila, abaixavam a cabeça, tinha que tirar o gorro para poder passar pela porta. Ninguém passava pela porta de ninguém com o chapéu na cabeça. E nesse momento que eles abaixavam, Exu roçava com aquele saco ali na cabeça, no cabelo deles, jogando aquele pó, e todo mundo ficando com o cabelo branco, e logo em seguida eles colocavam um gorro sem saber de nada, e adentravam a casa de Orunmila. E com isso foi acontecendo com todas as divindades. E todos estavam ali, todo mundo comeu, etc e tal. Em algum momento, alguma perguntou, e agora, Orunmila, em que momento você vai morrer? E Orunmila falou, olha, já está tudo preparado, já preparei tudo essa noite, inclusive eu estou muito feliz, muito animado pela morte em massa, né, que está prestes a acontecer. E as divindades perguntaram, morte em massa? Como assim? Não, Orunmila, só você que está predestinado a morrer. E Orunmila disse que não, eu não. Todo mundo está de cabelo branco, retira o gorro aí todo mundo para que todo mundo veja. E os homens retiraram o gorro, as mulheres o turbante, e pelo susto de todos estavam com o cabelo branco, o cabelo grisalho, predominantemente branco, assim como Orunmila, e viram ali, né, se entalaram ali e viram um problemão acontecer. E Orunmila falou, estou feliz com isso, já que vamos todos nós juntos. E imediatamente eles se reuniram novamente e revogaram aquela lei, falando que a partir dali, né, que não fosse mais, a hora da morte não seria mais determinada pelos cabelos brancos, e sim todo aquele que tivesse velho o suficiente para morrer, aquele sim morreria, né? A hora que seu corpo não suportasse mais a sustentar a vida, né? Que aí assim a pessoa morreria. E com isso Orunmila, né, conseguiu revogar essa lei doida, por assim dizer, né? Porque se isso continuasse, as pessoas viveriam aí no máximo até 40, 50 anos de idade, né? Estou com 47 e todo branco. Eu já estaria morto. E Borobabu Xixi. Vamos falar agora um pouco sobre interpretação e algumas situações sobre esse caminho. Vamos lá. Bom, esse caminho, né, essa narrativa, ela vem falando da falência da rigidez, né, e da sabedoria, da flexibilidade de Orunmila, né, já que esse seguiu os conselhos de Baba Irosomei e salvou a todos, né, daquelas leis rígidas que as divindades tinham criado e ia levar a uma catástrofe. Então, Ifá vem falando sobre essa situação de tomar muito cuidado com a rigidez em nossas vidas, né? Que muitas das vezes a gente, em nossa rigidez, acaba muitas das vezes se prejudicando e muitas das vezes se mutilando. E Ifá está dizendo que a adaptabilidade, sabedoria estão aí para isso. Eu fico aqui porque eu gravo de frente, a câmera está aqui, e eu olho para aqui para a câmera, e aí parece que eu não. Quer dizer, eu olho para a tela e não olho para a câmera. Vamos lá. Vamos ver aqui conselhos práticos, né? Evite rigidez, evite regras inflexíveis. Tome muito cuidado com isso, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Muitas das vezes aquilo não está dando certo. A gente precisa olhar para o lado, olhar uma outra opção, né? Um outro método, um outro jeito de fazer aquilo, porque muitas das vezes aquela rigidez, aquela inflexibilidade, como a gente chama, cabeça dura ou dar morro em ponta de faca, né? Tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente mesmo cria inflexibilidades e cria rigidez, né, em nossas vidas e nosso cotidiano, que acaba atrapalhando a nossa felicidade, atrapalhando o nosso progresso, etc. e tal. Mais uma vez aqui, né, valorize a adaptabilidade. Veja o que Orunmila fez ali ao enganar as divindades, né? Ifá não está aconselhando as pessoas a enganarem as outras. Isso é interpretativo. Mas, quer dizer, Orunmila se adaptou, Orunmila buscou a ajuda de Exu,
Orumla, enfim, buscou uma solução prática, possível, para aquilo que precisava ser feito. Então, ele está dizendo que se de um jeito não dá certo, procure um outro, né? Pense fora da caixa, como Orumla pensou. Né? E se enganar as outras divindades foi pensar fora da caixa, foi ter buscado ali uma solução quiçá nunca antes pensada, não é verdade? Reconheça o valor de todos. Vê-se que ali todas as divindades desprezaram Exu, né, por ser a divindade da trapaça. E Orumla não. Orumla, muito pelo contrário, contou com a ajuda de Exu. Então, toma muito cuidado para não ser preconceituoso, porque às vezes a gente pensa que aquela pessoa ali, por a gente acreditar ser inferior a nós, a gente não quer ouvir um conselho, não quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, mas muitas das vezes, né, aquela pessoa tem exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, ou tem exatamente aquele parafusinho que está faltando na nossa bicicleta. Enfim, né, a ajuda ela pode vir de todo lugar. E Fábio está sempre aconselhando que a gente seja humilde e que não menospreze as pessoas, não seja preconceituoso com as pessoas, para que assim a gente possa obter ajuda, né, de todas as partes. Mais uma, esse Odu, né, essa narrativa, esse pataqui vem falando para que a gente tome muito cuidado ao criar leis, ao criar essas situações, seja para uma empresa, seja para dentro de casa, seja, por exemplo, um político, seja o que for, porque devemos pensar nos prós e nos contras, devemos analisar a fundo se aquela lei ou se aquela determinação vai realmente ser eficaz ou se ela, por exemplo, tem propensão a falir, né? Como essa de que assim que ficasse com cabelos brancos, que sai uma pessoa com 20, 30, que tem um problema e predominantemente grisalho, morreria. Quer dizer, quiçá uma parte das pessoas da Terra, se essa lei vingasse, né, não passaria dos 40, 50, máximo 60 anos, não é verdade? Então, quer dizer, uma lei que natimorta, né, como se fala, talvez, não sei se eu estou usando a palavra correta, uma lei que já nasceu fadada ao fracasso. Uma condição, uma imposição, seja o que for, fadada ao fracasso. Então, se você tem, por exemplo, sua casa religiosa e você vai criar leis que você reúna as pessoas pertinentes a isso, que vocês conversem, que vocês vejam os prós, os contras, que também não sejam tão inflexíveis, que criem flexibilidade para estar se recorrendo, por assim dizer, enfim. Então esse pataqui vem falando dessas situações. Vamos para a próxima história, o próximo pataqui de Babaero somente. Vamos lá. Então bora para o terceiro pataqui. Esse fala do grupo governante e que enganavam os reis. Grupo governante que enganavam os reis. Então, nesse caminho, nesse pataqui, existe um reinado, uma terra onde o povo queria um rei, e aí existiam uns homens que faziam parte, né, da realeza e pegavam, e o povo ia lá e elegia um rei. E esses homens iam, pegavam esse rei, coroavam, aquela coisa toda, e quando o rei começava os seus trabalhos, esses homens iam levando o rei em cada aposento do palácio. Só que tinha um aposento já tudo tramado e o rei sempre entrava na frente da comitiva e no último aposento tinha uma armadilha no piso, o rei entrava, caía, morria e os homens continuavam governando em nome do rei e tempos depois eles anunciavam a morte do rei, o povo elegia outro rei e passava um tempo eles matavam o rei, governavam e assim faziam sucessivamente. E um dia Irosomei foi eleito como rei e consultou Ifá, fez um Osoda, consultou Ifá, Ifá disse que ele aceitasse, mas que fizesse um ebó, e tem lá os ingredientes, enfim, e que colocasse esse ebó num buraco, pois havia armadilhas, e Ifá deu os conselhos todos, deu as plantas todas
para Hirassomei. Hirassomei aceitou, nesse dia foi lá, foi coroado, essa coisa toda, e aquele grupo, né, foi e disse, não, vamos lá, levar o senhor em cada aposento, e Baba Hirassomei, já avisado, disse, não precisa, não carece nesse momento, eu não quero ir em lugar nenhum, não. Eu quero as plantas todas do castelo. E foi, pediu, e o grupo ficou assustado, falou, bom, vamos esperar e vamos ver. E Baba Hirassomei pegou as plantas do castelo, foi, estudou, e ele, na conveniência dele, pediu, quero que me leve em tal lugar. E aí esses homens entravam, só que Baba Hirassomei se recusava a entrar em primeiro, esperava que os homens entrassem primeiro para que depois ele entrasse. E foi feito assim em todos os cômodos. E um dia faltava um cômodo só. E um dia Baba Hirassomei chamou os homens, né, esse grupo lá da realeza, para que acompanhassem ele. Ele queria entrar no cômodo e percebeu que, estranhamente, nesse cômodo, os homens não entraram na frente dele. Todos os outros, os homens entraram e esse não, e Baba Hirassomei já desconfiou e obrigou esses homens a passarem na frente. Nenhum deles, claro, aceitou ir, e nisso foi revelado, né, a armadilha revelada, a trapaça revelada, as traições e os crimes cometidos por esses homens, e Baba Hirassomei mandou prender a todos, e com isso ele reinou em paz, com muita dignidade nesse país, nessa terra. Então vamos lá, o que esse caminho, o que esse pataqui vem nos trazendo. Essa é um pataqui, né, que vem nos alertando, vem nos informando, né, sobre a importância, né, do conhecimento e da cautela, para que não sejamos vítimas de enganos. Né? Esse grupo governante, né, existe em todos os lugares, existem na política, existem no trabalho, existe na escola, existe na vizinhança, enfim. São pessoas que, infelizmente, maliciosas, tentam a todo momento passar a perna, passar para trás, tentam se dar bem, e se a gente for inocente, não tiver malícia, né, não se antecipar aos problemas ou aos perigos ou às possibilidades ruins que sejam as pessoas ou até as situações podem nos causar, estaremos mais aptos aí a cair nessa cilada, a cair no infortúnio, né, já que é um Odo que vem falando de infortúnio, né, nasceu ele em mim, né, então o infortúnio vai estar muito presente nele. Não confie cegamente, né? Busque informações, cuidado quando a proposta é muito boa, busque investigar, busque saber quem é, busque saber de todas as situações para saber a veracidade dos fatos ou da pessoa ou da situação, para que evite cair aí num golpe, etc e tal, né? Numa armadilha, como o Baba Hirassomei conseguiu evitar e os outros reis não conseguiram, né? Conhecer o terreno, né? Como o Baba Hirassomei pediu as plantas do palácio, vamos colocar assim na vida aqui, a gente busque o máximo, mais uma vez, o máximo de informações. Se eu vou começar uma pizzaria e eu nunca trabalhei com pizza, nunca trabalhei com delivery, nunca trabalhei com alimentação, eu preciso buscar informações dessa área para que eu não caia nas armadilhas que existem durante o caminho. Então, quanto mais informações, quanto mais sagacidade eu tiver sobre aquela área, aquele terreno que eu estou adentrando, mais chances de eu ter sucesso e menos chances de eu cair em armadilhas, né? Que essas armadilhas nem sempre são causadas por pessoas. Tem as armadilhas da vida, as próprias armadilhas do processo, do caminhar. E esse outro fala disso também. É um Odo, né, onde fala também aí de sabedoria, né? Tem um provérbio iorubá que fala assim: o burro não aprende com os seus erros. O inteligente aprende com os seus erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, quer dizer, Baba Hirassomei botou os outros para irem na frente. Botou os outros para irem na frente. Os reis que foram imprudentes, que foram na frente, todos eles caíram no buraco e morreram, né? Se deram mal. Então, desde que os imprudentes, muitas das vezes,
deixe que outros vão na frente. Se é algo que ninguém nunca fez, se é algo que ninguém nunca viu, deixe que outros vão à frente, deixe que outros façam. Aprenda também com os erros dos outros, claro, e também com os acertos. Então procure observar quem já fez, quem já teve a experiência, seja ela boa ou seja ela ruim. Procure obter o máximo de conhecimento possível naquilo que você se propor a lançar na vida, e o sucesso provavelmente vai estar aí, é certo, né? Vamos para o próximo caminho, o próximo pataquim. Quarto caminho, né? Os mais jovens expulsaram o velho. Tem até um filme que fala uma situação parecida, muito bacana. Engraçado, filme de comédia. E aqui nesse caminho, Obatalá era o rei do povoado. E muito velho, muito idoso, e guiava todos por um caminho certo. Mas os mais jovens sempre diziam: ah, é velho chato, pô, sempre se metendo em tudo. Tomara que ele vá embora daqui para sempre. E Obatalá, de tanto ouvir isso, chegou uma hora que ele parou e pensou: quer saber? Eu vou me embora e vou deixar eles aí, vamos ver como é que eles vão se virar. E nisso Obatalá pegou suas coisas e partiu. E os jovens felizes da vida tomaram o comando ali do povoado e foi uma desordem só. E Obatalá, no seu caminho, caiu dentro de um buraco e ali uns galhos de guacolote, né, eueiaió, ou fava da vidência, aquela bolinha, e a árvore dela é cheia de espinho, né? E caiu em cima dele, ferindo, e Obatalá ali com aquele monte de espinho em cima e dentro do buraco, não conseguia sair dali, ficou ali preso vários dias. E enquanto isso, lá na cidade, problema atrás de problema, problema atrás de problema, desavença, briga, e jovens sem saber mais o que fazer. Eles até disseram: meu Deus do céu, se Babá tivesse aqui, tudo estaria resolvido. E nisso eles chegaram à grande conclusão de que tinham que ir buscar Obatalá. E pensaram, foram até a casa de Orúmula para ver se encontrava Obatalá e trazer Obatalá de volta à cidade para resolver os problemas que eles mesmos tinham criado. Chegando na casa de Orúmula, onde Orúmula fez um Osoda, veio esse Odo, Babá era Sumei, e disse para que ele fizesse um ebó e jogasse esse ebó num buraco perto da praia e lá mesmo recolhesse favas de aió, de guacolote. E Orúmula fez o ebó, e lá ele fez. Quando ele jogou o ebó dentro do buraco, ele ouviu um gemido e falou: tem alguém aí? E não respondi, mas eu via gemidos. Então Orúmula, com um pedaço de pau, fez uma escada, desceu até o buraco, tirou com cuidado os galhos com espinho e viu que era o Obatalá. E falou: meu pai, você aí? E o Obatalá olhou e falou: Orúmula, eu sabia que você iria me encontrar, porque você foi o único que nunca disse que eu deveria ir embora da cidade. Sempre me quis muito bem. E nisso Orúmula vai lá, resgata o Obatalá, tira o Obatalá, conta ao Obatalá tudo o que está acontecendo na cidade, toda a desordem, toda a calamidade, e diz que o Obatalá: pai, o senhor precisa voltar para resolver tudo isso. O Obatalá, mesmo assim, irredutível: não, eu não volto mais para aquele lugar, eles que se virem, não quero mais saber disso. E Orúmula insistiu, e conta-se que Orúmula insistiu muitas vezes, até que o Obatalá consentiu e aceitou retornar. Retornou à cidade, colocando tudo em ordem. Aos poucos resolveu todos os problemas, fazendo com que os jovens abaixassem a cabeça para ele e entendessem que os mais velhos eram os mais sábios, eram quem deveriam governar, né? Então, vamos lá, o que diz esse caminho, né? Como eu falei, fizeram um filme. Eu não sou bom em lembrar nomes e tudo, mas era um ator até falecido, e ele fazia o papel de uma mãe e tinha os 2 filhos. E um dia essa mãe abandonou e largou, porque os filhos viviam reclamando, porque a mãe botava ordem na casa, a mãe isso, a mãe aquilo, e a mãe, de tanto ouvir eles reclamarem, a mãe foi embora, né? E os filhos viveram sozinhos, aí viram que tinham que fazer comida, viram que tinha que lavar roupa, que a roupa não lavava sozinho, que a roupa não se fazia sozinho, que as contas não se pagavam sozinhas, etc e tal, e a casa virou um caos, e no final eles pediram, pelo amor de Deus, para a mãe voltar. Então esse filme conta exatamente essa história, vem falando exatamente disso, né? Que muitas das vezes a rebeldia sem causa, né, dos jovens, e o acreditar que eles são autossuficientes
e mesmo sem ter experiências de vida, muitas das vezes só em pensamentos, em filmes ou em livros, acreditam que são donos da verdade, que podem alcançar o mesmo êxito que os mais velhos, que já passaram por diversas experiências, que passaram por diversas aprendizagens de vida até chegar a ter certas conclusões, que muitas coisas na vida, né, os pais, por exemplo, né, os filhos ficam rebeldes porque os pais colocam horário para isso, horário para aquilo, tem que almoçar, tem que isso, tem que aquilo, porque os pais sabem que se não tiver horário para dormir, se dormir tarde, todo dia acorda cedo para ir para a escola, lá para quinta-feira, sexta-feira já não está rendendo na escola, e é justamente a escola, o estudo que vai fazer com que amanhã ou depois eles sejam grandes pessoas na vida. Todos aqueles que governam sabem o porquê estão fazendo aquilo, né? E também é um outro onde vem falando onde o passado, né? Porque o Batalá era o velho, era o idoso, né? Então, muitas das vezes as soluções para o presente estão no passado. Está em a gente, por exemplo, conversar com um idoso sobre uma questão de vida. Muitas das vezes ele já passou e sabe muito bem como resolver uma situação que a gente esteja passando no momento. Então, conversar com os nossos avós, conversar com os nossos pais, conversar com professores, conversar com pessoas mais experientes, ajudam a gente a evitar cair em armadilhas e ajudam a gente a ser mais produtivo ou mais assertivo durante a nossa caminhada na vida. Né, meu falecido padrinho conta uma história, ele era chefe de produção em uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, e foi um tempo em que começou, nesse tempo não havia necessidade de diplomas, etc. e tal. Você começava numa empresa e conforme você fosse se dedicando e você fosse... muita gente era autodidata e ia crescendo, a empresa ia te dando cargo e você ia crescendo. Só que chegou um momento que as coisas foram mudando e começaram a chegar os engenheiros, etc e tal, e ele até brincava, falava, não, esse pessoal aí de canudo debaixo do braço não sabe de nada. Porque ele dizia que, na teoria, tudo que eles estudavam era muito bonito, mas na prática não funcionava bem assim. E a maioria deles, quando queriam botar a teoria deles em prática, dava problema. Então, toda vez tinham que ir lá, ele, por conta disso, foi, entre aspas, rebaixado, porque ele não tinha diploma, mas todos aqueles engenheiros tinham que ir até ele saber como executar o trabalho. No final, quem ensinou os engenheiros a trabalhar foi ele, porque ele, apesar de não ter o estudo, apesar de não ter o diploma, ele tinha uma larga experiência do trabalho prático em cima daquilo. E era justamente aquilo que aqueles engenheiros, aqueles homens todos com diplomas e estudos, etc. e tal, não tinham, então precisaram dele. Né? Então, claro, chegou um momento em que os engenheiros aprenderam e assim seguiram seu caminho com suas próprias pernas. Mas em algum momento precisaram do velho, né, que não tinha diploma, mas que tinha toda a experiência, toda a expertise em cima daquilo que eles iriam trabalhar. Então, esse caminho vem falando também sobre esse tipo de situação. Vamos para o quinto e último caminho de Babaera somente. Quinta e última história desse capítulo, né? Que são diversas histórias, diversos pataquis. Esse é o pataqui do pássaro amarrado. Dizer que uma terra de Xangô havia um povoado onde esses homens tinham capturado um pássaro de muita beleza, pegaram ele, colocaram ele numa gaiola muito grande e ali colocaram comida e água e deixaram o pássaro ali. Só que ficaram intrigados que o pássaro ali, muito triste, ao contrário do que viram na natureza, o pássaro só ficava de cabeça baixa e sempre dizia, ai minha casa, ai minha casa. Enfim, os homens preocupados com isso, com o pássaro morrer, tiveram uma ideia. Cada um pegou um meado de linha e ataram, fazendo um grande cordel, pegaram uma das pontas, amarraram na pata do pássaro, a outra seguraram e nisso soltaram o pássaro para deixar ele voar, e nisso foram seguindo ele para ver até onde o pássaro iria. E quando viram, o pássaro pousou num pau, no meio de uma lagoa, um pau tipo em formato de cruz,
E ali ele bebeu água, ali ele comeu, ali ele cantou, ali ele passou o dia inteiro feliz, e os homens observando aquilo. Quando chegou de noite, os homens foram de canoa até aquele pau, pegaram o pássaro, pegaram o pau, trouxeram para a cidade de novo, botaram o pau dentro da gaiola e o pássaro ali. E no dia seguinte o pássaro estava cantando, bebendo água e comendo como se estivesse na lagoa. E assim terminou esse pataqui. Então vamos falar algo sobre ele, o que as mensagens que esse pataqui nos traz. Essa história aborda a ideia de felicidade e liberdade interna. O pássaro, na verdade, aí ele não era feliz por voar. Ele era feliz por quê? Por ter um lugar seguro, um lugar confortável, a casa que ele ansiava, né? Representava no pau. A gaiola aí, essa prisão, é algo secundário. Quando pegaram o pau e botaram na gaiola, ele se sentiu pertencente, ainda pertencente, àquele lugar que era dele. Ele não achou mais que estava num outro lugar, numa prisão, ou seja lá o que for. Então o que ele queria não era voar, não era nada, o que ele queria era o pau e viver ali pousado em cima daquele pau. E o dia que pegaram o pau e enfiaram o pau dentro da gaiola, com ele se sentiu muito feliz. Então, quer dizer, não é a ideia de liberdade ou a ideia de felicidade, ela é muitas das vezes ponto de vista. Para o pássaro, a felicidade dele era pertencer a algum lugar, era se sentir dono de algo, era fazer parte de algo e não viver por aí, voando por aí. Né? Para outros, quiçá, a felicidade já seria sair por aí voando, etc. e tal. Mas esse caminho já vem falando dessa situação do pertencimento, né, a algo, né? Algo que, por exemplo, os jovens passam muito até descobrir a qual tribo ele pertence, ele sai voando de tribo em tribo, ele vira grunge, ele vira hippie, ele vira isso, ele vira roqueiro, ele vira emo, ele vira até que chega uma idade e ele descobre que ele não é nada disso, que ele é, sei lá, essa é a tribo que ele pertence. Então esse caminho do pássaro, ele não vem falando necessariamente a gaiola aí, não é a prisão, né? A gaiola representa, como por exemplo, o casamento. O homem casado, ele não vive como um solteiro, então poderia ver, sim, um homem casado, ele vive numa gaiola, mas ele está ali dentro do pau dele, ele está dentro do que ele queria, que era a família, que era a esposa, que era a casa, que era os filhos, aquilo era felicidade para ele. Então, visto pelo solteiro, esse homem vive numa gaiola. E ele, visto pelo o casado aqui, esse que vive na gaiola pelo solteiro, é alguém que voa por aí sem destino, sem paradeiro, sem pertencer a lugar nenhum. Né? Desse tipo de coisa que esse caminho vem falando, entre outros. Né? Alguns conselhos práticos, né, desse caminho é justamente busca a tua casa, né? Descubra ao que você pertence. Né? Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser um hobby, isso pode ser o seu trabalho, o seu emprego, né? Então busque isso, busque a felicidade em cima desses paus, por assim dizer, né? Desses patamares. A felicidade não é sinônimo de liberdade total. Muitas das vezes a liberdade restrita te leva justamente à destruição. E que a felicidade muitas das vezes se encontra dentro das estruturas que nós escolhemos, como é, por exemplo, a família, como, por exemplo, um emprego, seja um esporte, né, a sua carreira militar, aquele local onde te faz feliz, aquele local onde você sente que você pertence, que você faz parte, que é seu, assim como o pau era para o pássaro. E também vem falando sobre o seu ponto de equilíbrio, né? O pau ali para o pássaro era o seu ponto de equilíbrio, era o que lhe fazia bem. Então o Ifá vem nesse caminho, vem dizendo que nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio, né? O local onde
nos faz feliz, nos faz bem, seja nossa religião, seja nossa família, seja um happy hour, seja o que for, e que nós devemos encontrar, seja numa terapia, seja o que for, um ponto de equilíbrio. Aquele ponto, aquele local onde a gente vai e consegue se nutrir de boas energias, de bons pensamentos, ou que também locais onde a gente consegue extravasar e botar todo o peso, toda a carga para fora, tudo para fora, para estar se renovando sempre, né? São alguns conselhos que esses caminhos vêm nos trazendo, né? Se você gostou, se você ficou até aqui, eu peço que você ative o sininho e compartilhe e se inscreva no canal para estar ouvindo mais vídeos. Eu fiquei um tempo aí sem estar postando vídeo porque é muito trabalho, mas a gente está aí de volta. E vamos que vamos completar os 16 odus de Fá e até os 256. É muito trabalho, é muito vídeo e vamos que vamos. Tchau, axé a todos, Iboru, Iboia e Boxixi. Axé.